Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores da operação policial que parou o Rio de Janeiro e entrou para a história como a mais letal de todas. Para começar, vamos focar em um número. Um número que chocou o país: mais de 119. Esse foi o saldo oficial de mortos da chamada Operação Contenção. Um número que, claro, não demorou para acender um debate gigantesco e levantar perguntas muito sérias sobre essa guerra contra o crime na cidade. Mas olha, para a gente conseguir entender a polêmica toda, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do que aconteceu naquele dia. Foi algo sem precedentes. A escala da operação foi absurda. A gente está falando de mais de 2.500 agentes entre policiais e militares nas ruas. Eles usaram de tudo: blindados, helicópteros, até retroescavadeiras. Do outro lado, os criminosos responderam com uma tática de guerrilha moderna, usando drones para lançar explosivos. E o resultado? Mais de 70 ônibus foram sequestrados e queimados como barricadas. A cidade parou. Escolas, faculdades, lojas, tudo fechou. A coisa chegou a tal ponto que países como Alemanha e França emitiram alertas para os seus cidadãos. Basicamente, o Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, com o alvo sendo o Comando Vermelho. Isso tudo levanta uma pergunta óbvia, né? Como é que o Comando Vermelho ficou tão poderoso a ponto de conseguir bater de frente com o Estado dessa maneira, numa verdadeira guerra urbana? A história de origem do CV é, no mínimo, surpreendente. Não é o que muita gente imagina. Ela começa lá atrás, numa situação bem específica, durante a ditadura militar no Brasil. Olha que curioso. Nos anos 70, o regime militar teve a ideia de misturar presos comuns com presos políticos, gente com mais estudo no presídio Cândido Mendes. O que aconteceu? Os presos políticos acabaram organizando os outros detentos, criando uma aliança superestruturada. Aí, em 79, vem a Lei da Anistia, os presos políticos são soltos e quem fica no comando daquela estrutura toda? Exato, os criminosos, que agora estavam organizadíssimos. Nos anos 80, eles começam a fugir da prisão e percebem que assaltar banco dava muito menos dinheiro do que o tráfico internacional de cocaína. Foi a virada de chave. O que nasceu como uma luta por direitos dentro da prisão virou um império do crime financiado pelo narcotráfico mundial. Ok, agora vamos entrar no business da coisa. Para entender como o CV cresceu tanto e tão rápido, a gente tem que olhar para o modelo de negócios deles, que é bem particular. É aqui que a coisa fica interessante. Diferente do PCC de São Paulo, que funciona mais como uma grande empresa, com chefe, hierarquia, tudo centralizado, o Comando Vermelho opera como uma franquia. Pensa assim, os chefes locais são como franqueados, parceiros de negócio. Essa estrutura descentralizada permitiu que eles se espalhassem pelo Brasil, absorvendo pequenas gangues locais. E o resultado está aí. Em só 6 anos, eles pularam de 10 para 25 estados. E hoje, o poder deles é imenso. Eles controlam quase 52% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. E não é só droga, não. A receita deles foi diversificada. Vem de garimpo ilegal de ouro, roubo de combustível, cigarro contrabandeado e o arsenal é de última geração. A gente está falando de armas feitas em impressora 3D e, como a gente viu, até drones que carregam explosivos. O CV hoje é muito mais que um cartel, é um conglomerado do crime. Bom, e um conflito dessa magnitude, obviamente, não fica restrito às favelas. O impacto se espalha e atinge em cheio a economia, não só do Rio, mas do país. Os efeitos foram imediatos. Hotéis e eventos tiveram reservas canceladas em massa, a imagem do Brasil lá fora como um lugar seguro para turismo e investimento ficou bem arranhada. E não foram só os grandes negócios. O comércio local, mesmo em bairros longe do conflito, teve que fechar as portas. Isso, claro, gera uma desconfiança gigante nos investidores internacionais, que começam a questionar a estabilidade e a governabilidade do Brasil como um todo. E aqui que a gente chega no centro do debate. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: essa operação, com todo esse sangue derramado, foi um mal necessário? Ou foi, na verdade, um erro estratégico gigantesco? De um lado, a gente tem a visão do governo. O governador do estado, Cláudio Castro, veio a público dizer que a operação foi um sucesso, um duro golpe na criminalidade e que o estado provou ter condições de vencer batalhas. Mas do outro lado, a reação foi bem diferente. A comunidade internacional, incluindo o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, se disse horrorizada. E aqui no Brasil, várias organizações de direitos humanos não hesitaram em classificar o que aconteceu como uma chacina. E para entender melhor essa crítica, vale a pena olhar para essa comparação. É um contraste gritante. De um lado, a Operação Contenção, no Rio. O alvo, vendedores de droga na ponta da cadeia. A tática, invasão armada. O resultado, mais de 119 mortos.
Do outro, uma operação em São Paulo, a Carbono Oculto. O alvo, a estrutura financeira do crime. A tática, inteligência, rastreamento de dinheiro. O resultado, 0 morte. E eles conseguiram desmantelar uma rede que movimentava 52 bilhões de reais, sem um tiro sequer. E aqui vem o dado que os críticos mais usam para questionar a eficácia da estratégia do Rio. Todo aquele caos, mais de 119 mortes, para prender apenas um líder importante do Comando Vermelho. A pergunta que fica é, valeu a pena? E para colocar a letalidade em perspectiva, olha só isso. Na Operação do Rio, a proporção foi de 1,5 morte para cada pessoa presa. Agora compara isso com o que é considerado aceitável em conflitos armados internacionalmente. 1 morte para cada 300 prisões. A diferença é absurda, é centenas de vezes maior. No fim das contas, o que aconteceu no Rio nos força a encarar uma questão muito mais profunda sobre estratégia de segurança. Fica a reflexão. É possível vencer uma guerra trocando tiro nas ruas, quando a verdadeira guerra, a guerra pelo dinheiro, a que financia tudo isso, parece não estar sendo vencida? Confrontar bala com mais bala resolve um problema que, na sua raiz, é movido por bilhões e bilhões de dólares?